esse ponto que eu tenho dúvida aí. Porque, assim, tu trabalhava no banco, Trabalhava no certo, banco. né? Porque quando a gente vai no banco, quando eu vou no Bradesco, vamos supor, vou no Itaú, Santander, eles nunca, assim, pelo menos pra mim, não sei se eu tô errado, nunca comentaram sobre ações, fundos imobiliários, parece que é algo que nem Não. existe lá. Eu queria saber, pra quem trabalha lá, a verdade, como era esse entorno. Cara, a gente tinha metas de vender esses planos aí. Então você tinha que bater aquela meta e tal, e tipo, quando você batia essa meta, você tinha algumas bonificações. Então, vender previdência, plano de saúde, Seguro. capitalização. E tem a área específica do banco que faz essa parte aí, mas, por exemplo, capitalização, a gente oferecia ali para o cliente vai abrir conta, vai fazer alguma movimentação, quer empréstimo, então você oferece e fala, ó, vai melhorar seu relacionamento e tal, então a gente oferece isso aí. A questão das ações, a gente sempre fala assim que os donos de ações, eles não compram esses produtos, eles vendem esses produtos. Então, o cliente leigo, ele acaba achando que aquele é um investimento bom, ou que é investimento, porque título de capitalização não é Mas, considerado como investimento. Então, existem vários investimentos dentro do banco que você acaba oferecendo para o cliente, mas que, na verdade, nem a gente sabia que tinha essas desvantagens. Né? A gente não tem tanta clareza. Eu estava com 18 anos na época, então você não tem tanta clareza assim do que é um investimento de rentabilidade de renda variável, por exemplo, ou de renda fixa, né? Porque tem um setor específico do banco que faz esse compliance aí. Então, a gente não tinha essa oferta, tipo, até porque você vai oferecer o quê? Qual ação para o cliente, entendeu? isso. Porque, inclusive, esse cliente comprou a ação da Vale na época, ele fez um investimento de R$ 1 milhão, eu trabalhava no caixa, ele trocou o cheque, falou, deposita na conta, e o gerente foi lá e fez a compra para ele. Então, assim, foi um chute muito alto numa empresa só, né? E aquilo me chamou a atenção, porque, pô, por que ele foi ali e comprou isso e não comprou esses outros produtos que é mais seguro, digamos assim? Então aquilo começou a me chamar a atenção. E ele era um cara muito bem financeiramente. Então eu falei assim, poxa, geralmente classe média baixa faz essas aplicações aqui e quem tem realmente muita grana faz essas aplicações em renda variável, digamos assim, né? Grosso modo, foi o que eu interpretei na época e começou a me chamar a atenção. Eu fui para Brasília fazer alguns cursos dentro do banco. O banco dá muita oportunidade para você fazer cursos. Só que eu sempre escolhia cursos voltados para a área financeira, para a área de ações, investimentos e tal. Só que mesmo assim, eles sempre falam que quando você vai estudar uma ação, alguma coisa assim, para poder indicar para o cliente, você tem que indicar a corretora do banco vai ter área de análise e ela faz as indicações ali. Que depois de uns 8 anos, eu descobri que, na verdade, essas indicações são muito falhas. Porque existe um viés dentro da corretora que faz com que existe um grupo ali, um debate, vamos indicar essa ação aqui, esse grupo de ações, essa aqui a gente vai indicar para não comprar, essa aqui para comprar. Só que, cara, você começa a perceber que aquelas indicações da corretora, ela tem um viés. Ou seja, eles indicam alguns investimentos ali que você fala assim, cara, não faz sentido eu pagar esse valor nessa ação, nesse investimento, qualquer coisa, sendo que está muito acima. E essa aqui que está abaixo, que deveria se comprar, eles estão indicando para vender. Né? Então, inclusive, teve um período que a XP teve um problema relacionado a isso daí, porque né, foi descoberto que eles indicavam algumas coisas. Bom, nesse aspecto aí, já dando salto aqui na questão dos investimentos, vale muito a pena você pagar um analista ou uma casa de análise de confiança para você pegar o relatório. Porque você pagando, você sabe que aquele Tem que conteúdo ter tem resultado. qualidade, tem Justamente. resultado. Porque o cara vai querer te vender novamente e para ele te vender novamente, tu tem que estar tendo Isso. resultado. Ele vende resultado. Né? Se Isso. ele não te trazer resultado, né, você não consegue ter Você não... benefício. A corretora não. A corretora ela vai te indicar, ela tem uma tabela, uma lista lá, tipo assim, preço-alvo da ação X é tal valor, preço mínimo tal valor. Só que eles fazem isso de graça. Entendi. Entendeu? Então, assim, na verdade não é de graça. Nada né? de graça. Nada Né? de Eles vão graça. ganhar em algum ponto e aí fica, acho que fica mistura de interesses dentro daquele propósito. E eles só colocam essa compra e venda e tal, e às vezes um relatóriozinho bem simples ali, mas quando você paga uma casa de análise, eles te dão um relatório completo, né? Eles vão lá na raiz da empresa, verificam, eles sabem quem são os sócios, né? Qual é a filosofia de investimento da empresa em si, se o dono
se o CEO ali ou o dono daquela empresa, ele realmente está empenhado, ele tem muitas ações ali, ou seja, se ele está... Se ele acredita na empresa. Exatamente, porque acontece muito de pessoas manipularem o mercado, né? Às vezes, fazer um preço de uma ação cair para comprar mais, ou às vezes o cara começa a comprar muito porque ele sabe que vai subir, igual teve o escândalo lá na época da Petrobras, o pessoal sabia que ia vender, que não sei o que a ação ia subir, então alguns diretores ali compraram ações e depois tiveram um maior problema em relação a isso, porque a CVM ela cobra bastante.